Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago Mário na área para um super encontro com a Química. Será a nossa primeira aula de Química aqui nesse super canal, o canal Ex-Enem, o canal que vai te fazer dar um show na prova do Enem, que vai te levar à vitória, à tua aprovação, ok? Não esquece, antes de começar a aula, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e se prepara aí para todas as emoções de uma super aula. Ex-Enem na área. Roda a vinheta. Bom, pessoal, Química, conceitos iniciais. Começo de tudo. A Química é uma ciência de importância gigantesca. Por quê? A Química é considerada uma ciência central, pessoal, porque ela estuda a composição básica da matéria. Ela estuda do que a matéria é feita, as partículas que constituem a matéria. E também estuda as transformações que a matéria pode sofrer. Beleza? E observe, quando a matéria sofre transformações, pode acontecer absorção de energia ou liberação de energia. Quando acontece a absorção de energia, temos reações químicas endotérmicas. E quando há liberação de energia, temos reações químicas exotérmicas. E a química vai estudar tudo isso. Beleza? Então, a matéria é o nosso foco, principalmente a composição da matéria, as partículas, os átomos, as moléculas que formam o material. Beleza? Em seguida, a gente vai estudar as transformações que a matéria sofre, as reações químicas e a energia envolvida no processo. Uma vez definido isso, vamos falar muito também sobre substância. Pessoal, substância é uma porção de matéria, só que ela pode receber várias subclassificações. A gente tem substância pura, okay? Substância simples, substância composta, que a gente vai abordando no decorrer das aulas. Por exemplo, a substância pura é uma substância que tem composição química bem definida, ou seja, eu sei quais são as moléculas que formam aquele material. As moléculas são todas idênticas quando se trata de substância pura. Por exemplo, se eu tenho água pura, eu sei que todas as moléculas ali que formam água são idênticas, são moléculas H2O. Ok? E as substâncias puras também têm propriedades bem definidas, especialmente propriedades físicas bem definidas. Tem uma temperatura de fusão definida, tem uma temperatura de ebulição definida para cada tipo de substância, para cada substância especificamente. Temos as misturas. A gente cai muito no Enem, principalmente os processos de separação de misturas. Então é bom que a gente já comece a entender o que é uma mistura, tá? Seria o contato entre, no mínimo, duas substâncias diferentes. E também tem subclassificações. A mistura pode ser homogênea, pode ser heterogênea, eutética, azeotrópica. E a gente vai abordar isso com calma nos encontros posteriores. Propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Bom, toda matéria tem propriedades gerais, ou seja, propriedades que são inerentes a qualquer tipo de material. Vou dar um exemplo para você. Pessoal, extensão. Todo material tem que ter extensão, ou seja, ele tem que ter um volume ocupado. Ele tem que ocupar um volume no espaço, senão não é matéria. Então, toda matéria tem extensão. É uma propriedade geral para todos os materiais. Agora, quando a gente fala em densidade, por exemplo, aí a história é outra. Porque não existe uma única densidade para todos os materiais. Cada material tem uma densidade própria. Por isso que densidade é uma propriedade específica. Beleza? Então, está aí a diferença entre propriedade geral e propriedade específica, que é inerente a cada material especificamente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades gerais, as principais propriedades gerais, para depois a gente entrar nas específicas e vamos fazer algumas questões aí para já treinar na nossa primeira aula, tá? Bom, extensão. Extensão é o volume ocupado pelo material. Quanto mais extensão o material tem, mais volume ele ocupa no espaço, ok? Inércia, lembra da primeira lei de Newton, lei da inércia. A inércia está associada à massa que o material tem e à dificuldade que eu tenho para quebrar o grau de inércia daquele material. Lembre-se,
para me tirar um corpo do repouso, eu tenho que exercer uma força sobre ele. Quanto maior a massa desse material, maior a força que eu tenho que exercer para tirar aquele material do repouso, para quebrar o estado de inércia dele. Então, todo material tem um grau de inércia associado à sua massa. Ok? Impenetrabilidade. Lembre-se da frase: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Portanto, quando você vê um corpo mergulhando na água, por exemplo, eles não estão ocupando o mesmo lugar no espaço. A água está abrindo espaço para que o corpo possa entrar, ok? Então, dois corpos não podem estar simultaneamente no mesmo lugar no espaço. É o princípio da impenetrabilidade. Divisibilidade. A gente pode fragmentar a matéria sempre em partes menores. Pessoal, até os átomos podem ser fragmentados em partes menores. É o caso do processo de fissão nuclear, que aconteceu, por exemplo, a fissão nuclear do urânio nas bombas de Hiroshima e Nagasaki lá na Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, a bomba de Hiroshima foi quebra do átomo de urânio, fissão do urânio, e a de Nagasaki foi quebra do átomo de plutônio. Tudo bem? Compressibilidade. Isso quer dizer que a matéria pode variar o seu volume quando ou se exerce pressão sobre ela ou quando se reduz a pressão sobre ela. Isso é muito notável no caso dos gases. Quando você pressiona o gás, ele tende a diminuir o seu volume. Quando você reduz a pressão sobre o gás, ele tende a expandir, aumentar o seu volume. Ok? Então, compressibilidade, variação de volume de acordo com a pressão exercida sobre o corpo. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho de propriedades específicas, aquelas propriedades que cada material tem a sua. Ponto de fusão. Pessoal, temperatura de fusão é a temperatura no qual o material derrete, temperatura no qual ele deixa de ser sólido e vai para o estado líquido, ok? Cada material tem a sua temperatura de fusão. A água, por exemplo, derrete a 0 graus Celsius. Abaixo de 0 graus, ela é sólida. De 0 graus para frente, ela passa para o estado líquido. Assim como acontece com a temperatura de ebulição, a temperatura na qual o material ferve, ele deixa de ser líquido e passa para o estado gasoso. No caso da água pura, se ela estiver a nível do mar, ou seja, pressão normal de uma atmosfera, a água vai passar do líquido para o gás, vai ferver a 100 graus Celsius. Beleza? Densidade. Lembre-se que quando a gente vai determinar a densidade de um material, o que é densidade, pessoal? É a razão entre a massa e o volume do ocupado pelo material. Ok? E cada material tem o seu. A densidade da água, por exemplo, é 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por mililitro, ou 1 quilograma por litro. Se for água pura, cada litro de água pesa exatamente 1 quilograma. Ok? Solubilidade, que é a capacidade de se dissolver dentro de outra substância. Cada material tem um grau de solubilidade dentro de um solvente específico. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é solúvel em água. Mas existem outros sais que se dissolvem pouco em água ou praticamente não se dissolvem. Então existe aí um grau de solubilidade diferente para cada material dentro de um solvente sobre condições específicas de temperatura, ok? E pressão. Dureza. Pessoal, dureza não é dificuldade de se quebrar o material, é dificuldade de se riscar a sua superfície. Beleza? Então, existem materiais que têm alta resistência ao risco, como, por exemplo, o diamante, que é a substância mais dura que se conhece na natureza. Para você riscar a superfície do diamante é muito complicado. Já outras substâncias têm facilidade de ser riscadas em sua superfície, ou seja, tem baixo grau de dureza. Maleabilidade, que é a propriedade que os materiais têm de serem convertidos em lâminas e mesmo assim mantendo suas propriedades. Isso é muito observável nos metais. Os metais podem ser transformados em lâminas industrialmente e mesmo assim mantêm suas propriedades. Continua conduzindo corrente elétrica, continua brilhando, continua sendo resistente à tração, dentre outras coisas. Temos a ductibilidade, que é a capacidade que os materiais têm de serem convertidos em fios. Isso também é muito notável para os metais. Eu posso converter um metal em fio, que mesmo assim ele vai manter suas propriedades, continua conduzindo corrente elétrica, continua brilhando, enfim.
E temos as propriedades organolépticas, cor do material, brilho do material, sabor, odor, são coisas características de cada material, ok? Vamos fazer uma questão para exemplificar um pouco isso e vamos direto para a questão do Enem, pessoal. Olha só, essa questão é lá da prova de 2018, fala um pouquinho sobre densidade, que é uma propriedade específica. Vamos ler aqui a questão juntos e resolver. Usando um densímetro, cuja menor divisão de escala, ou seja, a diferença entre duas marcações consecutivas é de 5 vezes 10 a menos 2 grama por centímetro cúbico, então dá uma diferença pequena de uma medição para outra, né? Um estudante realizou um teste de densidade. Ele colocou esse instrumento na água pura e observou que ela atingiu o repouso na posição mostrada. Essa posição mostrada que ele se refere é essa aqui de baixo. Ó. Observe. Eu tenho o densímetro, que é o aparelho para medir a densidade, e esse densímetro foi colocado na água. Ó. Tem água aqui embaixo. Observa que esse densímetro tem quantas marcações? Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Primeira marcação, segunda marcação, a terceira marcação bem aqui no meio, ó, aqui onde está a água, a quarta marcação, a quinta marcação e aqui em cima a sexta marcação. Veja que a água está bem no meio, gente. Ó. A água está bem no meio aqui do densímetro. Beleza. Em dois outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água cada um, água pura, adicionou-se 100 gramas de cloreto de sódio em um desses recipientes e 200 gramas no outro. Pessoal, se eu tenho água e estou acrescentando sal a ela, quer dizer que estou aumentando a densidade. Estou formando a solução e aumentando a densidade. Lembre-se que densidade é a razão entre a massa e o volume do material. Eu tenho uma determinada massa de água. Se eu estou acrescentando cloreto de sódio, sal de cozinha à água, eu estou aumentando a massa aqui, ó. E aumentando a massa, naturalmente eu vou aumentar também a densidade. Ok? Lembre-se que, quando se trata de densidade, quem tem densidade menor tende a subir. Isso? E quem tem densidade maior tende a descer. No caso, se você olhar a imagem, o densímetro tem uma parte do densímetro que está flutuando, está acima do limite de água. Isso quer dizer que a água tem densidade maior, relativamente maior. E quanto mais densa for ficando a água, mais ela vai para baixo e mais o densímetro sobe. Traduzindo, colocando sal aqui na água, eu aumento a densidade da solução, isso vai fazer o densímetro subir, porque o densímetro vai ficando menos denso do que a solução que está embaixo. Quanto mais sal eu colocar aqui na água, mais o densímetro sobe. Tudo bem? Então, olha só. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação, formando os íons Na+, e Cl-, né? O sódio e o cloreto. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. O que ele está querendo dizer com isso? Quando dissolver sal na água, o NaCl vai se dissociar, vai separar os íons aqui, liberando os íons Na+, e Cl-, e esses íons vão ficar nos espaços intermoleculares da água. Ou seja, mesmo dissolvendo sal na água, não vai ter aí um aumento de volume no sistema. Beleza? Vai ter um aumento só na massa. Então, nesses recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está melhor representada em... Então, ele quer a imagem que melhor represente aqui a posição do densímetro em cada recipiente após adicionar o sal. Pessoal, veja só. Ele diz que em um dos recipientes, no recipiente A, adicionou-se 100 gramas de NaCl. E no outro, adicionou-se 200 gramas de NaCl. Naturalmente, nesse aqui, no A, onde ele adicionou menor massa de NaCl, quer dizer que o densímetro vai subir menos. Ele vai subir, mas vai subir menos. Já no outro caso, quando você adicionou 200 gramas de sal, o densímetro vai subir mais, ó. Porque com 200 gramas de sal, a solução embaixo ficou mais densa.
o que vai empurrar mais o decímetro para cima. Ok? Então, em ambos os casos, o decímetro vai subir, ou seja, ele vai sair dessa região aqui, ó, que é a metade do volume de água na metade do decímetro, só que na solução A vai subir um pouco, e na solução B vai subir mais ainda, porque a densidade da solução de baixo está maior, o que empurra mais o decímetro para cima. Então, de cara, aí a gente já vê gabarito letra D, ó. Olha aí, questãozinha do Enem 2018, resolvida aí tranquilamente, gabarito letra D. Tá vendo como o nosso canal vai te ajudar a arrebentar essa prova do Enem? Vamos junto que a vitória espera, tá? Para fechar esse nosso primeiro encontro, vamos deixar bem claro a diferença entre propriedades intensivas e propriedades extensivas. Tudo bem? A diferença é a seguinte: propriedade intensiva, pessoal, é aquela que depende apenas da natureza do material e não depende da sua quantidade. Vou dar um exemplo aqui, ó. No caso da densidade, veja bem, não importa se eu estiver analisando 20 ml de água ou se eu estou analisando 1.200 ml de água, porque para qualquer uma dessas situações, a densidade da água pura é a mesma coisa, 1 grama por ml. Okay? A densidade assume o mesmo valor independente da quantidade de água. Por isso, a densidade é uma propriedade intensiva. Ela não depende da quantidade do material. Ela depende apenas da natureza do material. Okay? Já as propriedades extensivas são aquelas que dependem da propriedade do material. Elas adquirem valores diferentes a partir da quantidade do material. Por exemplo, eu tenho aqui o caso da massa. Tá? No caso da massa, naturalmente, quanto maior a quantidade de material, maior o valor da massa que ele vai apresentar. Ok? O mesmo serve para a dimensão, por exemplo. Quanto maior a quantidade de material, maior a dimensão que ele vai apresentar, maior o volume que ele vai ocupar no espaço. Ok? Está aí a diferença entre propriedade intensiva e propriedade extensiva. Então, essa foi a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Agradeço a atenção de vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e seguir junto aqui com o Ex-Enem. Eu, professor Thiago Mário, representado aí pelo personagem Colossus, estamos iniciando o nosso curso Ex-Enem Colossal, que vai te levar à vitória. Valeu, gente? Abração, até a próxima. Valeu!